Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula faz parte de um programa de ensino que os alunos assistem na ordem, né, e faz mais sentido para eles, porque eles estão vendo na ordem na plataforma Canvas. Eu estou deixando um playlist com as aulas também na ordem, caso alguém queira assistir na ordem, né, deve fazer um pouco mais sentido ver na sequência. Tá? E o que a gente já viu aqui até agora na nossa aula? A gente já viu a introdução, a disciplina, o que é um asset, no nosso caso o asset 3D, os elementos que compõem um asset 3D, né, no caso vértice, edge, né, normal e face, né? A gente viu em modelagem 3D a navegação no Blender, as ferramentas de modelagem básica do Blender. A gente viu na última aula Proportional Editing, que é um jeito legal de fazer os assets ficarem irregulares. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a finalização do asset. A gente vai começar por uma técnica de colorização de assets. Tá? Então, para fazer isso, eu já tenho um modelo, né? Eu fiz esse modelo agora, mas baseado num modelo da aula passada, né, que é uma árvorezinha. E, obviamente, que essa árvorezinha aqui ela não está pronta para o jogo porque ela está cinza, né? Então é como se ela fosse de Durepox. Ela não tem ainda o acabamento. Tem várias formas de fazer acabamento e a gente viu na nossa aula inicial dos elementos que compõem asset que tem um elemento que é o material, né? A coisa que vai realmente finalizar o objeto em cena. Só que esse material, se eu for colocar ele num objeto, ele vai me dar uma cor única para o objeto, ele não vai me dar uma variedade de cores. E no caso que a gente está fazendo jogo para, né, tá criando jogos pensando na Unity, o material do Blender ele nem é compatível com o material da Unity. Então é uma coisa que a novela não adianta a minha finalização, na verdade ela atrasa a minha finalização. Seria muito melhor se eu pudesse colorir meu asset antes mesmo de chegar na parte de material. Né? Se eu pudesse colorir meu asset primeiro e falar quais são as cores que eu quero nele, eu já finalizaria ele e depois lá no motor de jogos eu definiria como que essas cores reagem à luz. Existem alguns métodos de fazer isso. O método que a gente vai usar aqui é o método de colorização de vértice. O vértice ele tem informação de X, informação de Y e informação de Z. Né? Então, um vértice, quando eu seleciono ele aqui no modo Edit, ele tem as coordenadas dele. Né? Então, é uma coisa que a gente consegue ver notável no Blender, na hora que você está no modo Edit, né? No modo de edição. A gente consegue selecionar o vértice e ver esses dados, x, y e z. O vértice ele também pode ter coordenadas bidimensionais. Então, é possível eu abrir um modelo no espaço 2D e ele vai ter coordenadas de x e y de novo. Bom, na verdade, essas coordenadas a gente chama elas de u e v. Né? É como se fosse u e v, porque x, y e z já está tomado. Né? Na hora que você escreve o código das coordenadas, você não pode repetir o x. Então, isso aqui existe também. Só que uma coisa interessante é que o vértice ele também tem informação de cor. Então, ele vai ter informação de R, G e B, que são os canais de cor que a gente usa para fazer imagem em tela. Tá? Toda tela ela é composta de 3 canais de luz. Né? O projetor que a gente está usando aqui em sala de aula, a tela que você está vendo na aula gravada, caso você esteja vendo ela no YouTube, o monitor do seu computador, a tela do seu tablet, é feita de 3 canais de cor. Então ele está emitindo para você luz vermelha, luz azul e luz verde, e a composição dessas cores, né, é uma composição aditiva, né, você vai acendendo elas, vai gerando as outras cores. Tá? Consigo demonstrar isso, né, num software de imagem 2D, mas eu acho que não é necessário não. Né? Essa codificação de cor a gente vai ver no próprio seletor de cor quando eu for pintar. Tá? Mas aí o que acontece? Porque meu vértice ele tem informação de RGB, significa que eu não preciso, por exemplo, de pintar uma textura com uma imagem, ou criar um material, ou criar coisas que você, se você está pesquisando jogos, talvez você já tenha visto falar. Se você nunca ouviu falar que a gente usa desenho para finalizar um asset, eventualmente a gente vai cobrir isso nessa aula, tá? Eventualmente a gente vai chegar lá. Mas é uma possibilidade, ou seja, a gente tem a coordenada de UV para eu poder colocar uma imagem aqui e essa imagem aparecer na superfície. Só que a gente não vai usar isso hoje.
que a gente vai usar hoje é as cores do próprio vértice. Então, deixa eu voltar aqui para o meu layout, né? E deixa eu mostrar que a gente tem mais um modo de trabalho para aprender aqui no curso. A gente vai aprender, na verdade, todos os modos de trabalho do objeto do tipo malha, né? A gente está usando objetos do tipo malha para poder trabalhar. Isso a gente viu em aulas passadas também, que a gente está usando esses tipos de objeto aqui, né? E esse tipo de objeto tem todos esses modos de trabalho. A gente já viu o Object Mode, a gente já viu o Edit Mode. A gente vai pular o Sculpt Mode, porque ele é mais avançado, né? Ele é feito para situações bem mais elaboradas. A gente vai ver um modo de escultura, os modos de escultura a partir do terceiro período do curso, e são uma turma de primeiro período, né? A gente vai pular, e o próximo método de trabalho que a gente vai ver aqui é o Vertex Paint, que é uma colorização de vértice. Se eu clicar aqui, ó, no meu Vertex Paint, vai mudar a interface para ter um pincel aqui. Então essa bolinha vermelha que a gente está vendo aqui mexendo na tela, né, é meu pincel de pintura, tá? Então ele está aqui, ó, o Draw. Eu também vou ter um pincel de borrar. Eu vou ter um pincel que é a média das cores, né? Eu vou ter um pincel de esfregar a tinta, né? Isso aqui é uma ferramenta de anotação, é a ferramenta que eu uso para escrever quando eu estou explicando as coisas no quadro, né? Então, a gente vai usar a ferramenta de pintura aqui, tá? Então, a gente ganhou essas ferramentas de pintura. Essas ferramentas de pintura, elas possuem presets, então eu posso configurar e salvar pré-definições de configuração, ou seja, eu tenho aqui nesse cantinho as pré-definições, né? Aqui eu não vou mexer nelas, para falar a verdade, eu não vou entrar nelas hoje, mas se você tiver curiosidade, cada um dessas bolinhas que a gente está vendo aí com a mancha azul e amarela, é uma pré-definição. Significa que a pessoa, ela, o quê? Ela configurou as opções de ferramenta e salvou essas opções para poder usar depois. A gente pode fazer isso, mas a gente não precisa entrar nisso agora. A gente vai ver um pouco sobre pré-definição de pincel em pintura de textura no segundo período, tá? Eu quero coisa mais simples. Então, aqui tem as pré-definições, aqui tem a cor que eu estou pintando, a cor primária. E aí a gente vai ver que a cor primária, eu posso escolher ela escolhendo os tons de vermelho, verde e azul. Então, se eu ligar 100% de vermelho, ficou vermelho aqui. Se eu ligar 100% de verde também, ele fica amarelo. Então, isso são os dois canais de cor, o vermelho e verde, ligados ao mesmo tempo, no máximo. Se eu ligar o canal de verde e o canal de azul, ele vai ficar cian. E se eu ligar o canal de vermelho e o canal de azul, ele vai ficar magenta, né? Então, a gente vai ter essas cores aqui. Obviamente que eu posso usar qualquer uma dessas cores aqui, né? Eu posso selecionar por aqui. Eu posso selecionar também segurando aqui nesse disco de cor. Esse disco de cor, ele representa os tons de cor aqui ao redor. A gente chama os tons de cor em inglês de hue. Eu não sei pronunciar isso, desculpa, H-U-E. Hue. Eu acho que é assim que fala, eu acho mesmo. É chute, gente. Quem estiver vendo gravado aí, souber como é que pronuncia, agradece a Deus, que eu não sei não. A gente vai ter, então esse aqui é o tom de cor. Se eu aproximar para o centro da bolinha, eu estou controlando a saturação. Então aqui eu estou mudando a saturação. E aqui é o valor, que é o brilho aqui. E a gente pode escolher as cores usando esse método também, chama HSV. Tom de cor, ele vai girar a bolinha, né? Então, vamos pôr aqui a saturação no máximo, o tom no máximo e o valor no máximo. Então, se eu mexer aqui no Hue, ele está girando aqui ao redor. Se eu mexer na saturação, ele vai aproximado para o centro. E se eu mexer no valor, ele vai estar reduzindo essa barra lateral. Eu também posso entrar com um código de cor, que é muito útil para a gente quando a gente quer uma cor exata que já foi pré-definida. Eu posso entrar com um código hexadecimal dessa cor. Então, esse é meu seletor de cor. E ele tem a cor primária e a cor secundária. Então eu posso ter uma cor que eu estou usando, sei lá, para fazer as folhas, e uma cor que eu estou usando para fazer a sombra das folhas. E a gente consegue alternar com a tecla X qual cor que eu estou usando. Qual que é a primária e qual que é a secundária. E se eu faço apertando a tecla X do meu teclado, tá? Eu consigo trocar as cores aqui. Aqui é como que a cor vai misturar em relação à cor que está por baixo. A gente tem vários métodos de mistura, tá? Eles são divididos por categorias, esses métodos de mistura.
né? Então a gente tem vários métodos de mistura. Aqui eu tenho o tamanho do meu pincel, o que seria equivalente à opacidade dele ou à força dele, tá? E aqui eu vou ter uma série de opções de configuração de pincel, de textura para afetar o pincel, de como que o contorno funciona quando eu não estou pintando. Eu tenho várias configurações de brush. Eu não vou entrar nessas configurações porque a gente vai ver tudo isso mais detalhado em pintura de textura. É uma aula que inclusive já está gravada para quem estiver vendo no canal, né? Pode procurar a playlist de pintura de textura, tem aula de configuração de pincel no Blender. Eu cubro todos esses aspectos. E como eu estou pintando vértice, na verdade eu estou colorindo só um pontinho, então eu não preciso de tanta coisa assim, né? Eu só estou falando qual que é a cor do ponto, ou seja, qual que é a cor que o vértice emana para as extremidades. E eu vou exemplificar isso aqui para a gente começar a mexer com as cores. Se eu tentar pintar aqui, ó, nada acontece. Isso aqui é um edge. Isso aqui é uma face. E a minha pintura é uma pintura de vértice. Então ele só vai mudar de cor quando eu for em cima de um vértice e colorir um vértice. Então o que eu estou pintando é esse ponto e como que ele emana cor para o meu objeto. Então, e de novo, isso é um jeito bem rápido, bem barato de colorir o meu modelo, né? E que vai permitir que eu finalize assets com menos etapas. Para quem está fazendo jogo indie, para quem está fazendo jogo pequeno, para quem está prototipando, isso é uma ótima estratégia, né? Você pode, inclusive, finalizar um jogo inteiro usando só Vertex Paint. Não, fica bem barato o jogo, fica bem rápido de produzir, né? Você consegue um resultado bem eficaz. Tá? Vamos voltar aqui para o meu Vertex Paint. Então, esse vértice está emitindo cor para todos os lados, né? Se eu vier aqui nesse outro vértice aqui, ó, vamos trocar de cor aqui e vamos pintar aqui. Agora ele está emitindo cor no edge. Vamos pegar uma cor bem diferente, vamos pegar um laranjão. Então ele está emanando cor para os lados e ele está emanando cor para cima aqui, ó. Então eu criei aqui, na verdade, um atributo de cor, né? De cor de vértice. E aí, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, tá? Quando eu começo a pintar o meu Vertex Paint, eu estou criando na minha malha a informação de cor. Do mesmo jeito que eu criei o UV, é uma informação de cor separada, né? Existe como a gente vê que o objeto possui cor de vértice, que ele tem isso configurado nele. Quando eu fui lá no mapa de UV, eu vi que tinha as coordenadas de UV, né? Eu vim aqui no meu UV Editing, né? E meu objeto ele tem as coordenadas de UV. Existe como eu descobrir se tem cor no objeto, mesmo que eu não esteja vendo as cores, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos pegar a minha barra de propriedades e vamos olhar um pouquinho sobre ela aqui, ó. Se a cor é no vértice, então ele vai ser uma propriedade da malha. Lembra, no nosso outliner eu estou vendo em laranja o objeto, em verdinho eu estou vendo a malha, não é isso? Então, se eu vier aqui nesse laranja aqui, são as opções do objeto. Se eu vier nessa parte verde aqui, ó, são as informações da minha malha. E nas opções da minha malha, eu vou ter um negócio que chama atributo de cor. Então, ó, eu criei aqui um atributo de cor, ele chama atributo. E eu posso apagar o atributo de cor se eu quiser. Eu posso vir aqui, ó, e só apagar o atributo de cor. Agora o meu objeto não tem nenhum atributo de cor, ele não tem mais aquela cor que eu pintei, eu joguei lá fora. Se eu voltar aqui no Vertex Paint, ele vai criar um novo atributo de cor. Eu posso ter múltiplos atributos de cor, apesar que no nosso caso a gente não vai usar múltiplos atributos de cor, mas eu posso ter como se fossem camadas de cor num objeto, tá? Então é possível ter várias camadas de cor. A gente não usa isso no nosso caso aqui do curso, a gente não tem implementação para isso. A gente vai usar só um atributo de cor de cada vez. Mas, na sua vida, vai saber o que você vai fazer na sua vida, pode ser que você precise de múltiplos canais de cor no futuro, tá? Mas toda vez que eu entrar no Vertex Paint, ele vai criar para mim um atributo quando não houver nenhum. Se houver um atributo, ele vai usar o que existe, tá? Então, ele vai sempre criar quando não tiver nenhum, tá? E ele vai batizar automaticamente como atributo, que não é problema para mim. É meio bom que todas as cores de vértice de todos os objetos tenham o mesmo nome.
Porque aí eu posso colorir todos instantaneamente. Se cada objeto tiver uma cor um nome diferente na cor, eu vou ter que informar para os materiais que o nome muda. Então eu vou ter que ficar nomeando, vou ter que ficar ligando um por um. Então é uma coisa boa que ele nomeia automático, e é um bom nome, e é um nome que a gente não vai mexer. Diferente de outras coisas no nosso curso que a gente nomeia tudo, o atributo de cor a gente não vai mudar o nome, a gente quer o mesmo nome para todos os atributos de cor que a gente vai usando, tá? Então, esse nome que está aqui, atributo, eu vou deixar ele do jeito que está, tá? E todo objeto que você pintar, tenha certeza que tem o mesmo nome de atributo de cor, tá? Isso vai ajudar demais a gente no futuro. Só fica barato se tiver economia, não é isso? Então, deixa eu apagar essa setinha e vamos pintar de novo aqui, né? Então, para eu pintar aqui, eu posso só vir aqui com um pincel e esfregar esse pincel mesmo, né? Ele vai pintar para mim o vértice. E eu posso basicamente apontar para qualquer vértice e pintar a cor que eu quiser aqui. Isso é legal, e isso é bom, isso já é bem bom para mim, mas tem formas de adiantar serviço. E é sempre bom adiantar serviço, é sempre bom ir um pouquinho mais rápido. Então, uma coisa que vai ajudar a gente a adiantar serviço é eu poder selecionar partes específicas. Essas duas, esses dois ícones aqui, esses dois botões aqui, eles vão permitir que eu faça a minha seleção por face ou minha seleção por vértice. O que que significa? Significa que eu posso vir aqui, ó, e limitar a minha pintura, por exemplo, a uma face. E eu posso realmente pintar cada face com uma cor diferente. O que vai me dar bem mais detalhamento, né, na minha colorização. Vai dar bem mais detalhamento, né? Isso é bem legal. Então é bem legal que eu possa limitar aqui. Eu também posso limitar por vértice e garantir que eu vou colorir um vértice sem afetar os demais. Não, isso é uma proteção. Se eu estou pintando só num vértice e não estou afetando os outros, então eles estão protegidos. Então essas duas ferramentas elas vão ajudar a gente a não pintar por cima de algo que a gente já pintou. Que acontece com frequência. Você vai lá e estraga a sua pintura porque você pintou por cima de algo que já estava pintado. Então isso aqui é bem útil para mim, né? Eu vou usar aqui, os atalhos de seleção vão ser os mesmos, tá? Então o Ctrl L vai fazer a seleção linkada, né? E se você fizer uma seleção no modo Edit, essa seleção no modo Edit, ela é sincronizada com a seleção dessas duas ferramentas aqui. Né? Então se você selecionou no modo Edit, vai dar tudo certo. Né? E aqui vocês vão perceber que o meu modo Edit, ele está alternando entre o Vertex Color e o modo Edit quando eu aperto o Tab, que é o atalho para entrar no modo Edit. Né? Então se eu aperto o Tab, eu estou entrando no modo Edit, se eu aperto de novo, eu estou voltando para o Vertex Paint. Tá? Se você estiver no modo Objeto, né, o Tab vai entrar no Edit Mode e voltar para o modo Objeto. E assim por diante. Né? No caso do Vertex Paint, eu sonei o Vertex Paint e eu estou alternando entre um e outro. Tá? Lembrando que a gente pode também usar Ctrl Tab para escolher o método por aqui. Tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Então vamos lá. Então vamos ver o que, que os menus de pintura trazem para mim, né? Porque eles vão ser bem úteis também. Então aqui tem os menus de visualização, eles são mais ou menos os mesmos que a gente viu para navegação. A gente tem o menu de seleção, a gente vai ver que vários atalhos são exatamente os mesmos, então tem as mesmas seleções. O que me interessa aqui é o menu de pintura. O menu de pintura, ele vai me dar a opção de suavizar as cores de vértice. Então ele vai borrar elas entre si. Ele me dá a opção de sujar elas também. Ele vai escurecer algumas áreas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo clicar e mostrar para vocês que ele escureceu algumas partes. Então, ele suja, né? Ele também permite que eu inverta as cores. Ele permite que eu ajuste os níveis de brilho, contraste, né? Então, eu posso ajustar
Hue Saturation, então posso vir trocando de cor aqui se eu quiser. Então, brilho e contraste também. Né? Brilho, contraste. Então, eu tenho esses ajustes todos. E eu tenho como colocar todo mundo na mesma cor. Ou seja, fazer um set vertex color, que é todo mundo na minha seleção vai ganhar a cor que tiver ativa. Então, vou clicar aqui em set vertex color. E essa cor foi aplicada em todo mundo. Vamos fazer de novo. Paint, set vertex color. Então, é o equivalente a um balde de tinta em software de pintura, né? Você seleciona uma área e aquela área você pode realmente pintar toda com uma cor só. Vai agilizar bastante o nosso trabalho. Por exemplo, na hora de pintar essa árvore aqui, eu poderia ter essa árvore pintada aqui bem rapidinho, né? Porque eu vou só ajustando as cores aqui. Então, ajuda bastante. E aí, tem uma outra questão aqui, ó. A cor que eu estou vendo não é a cor que eu estou pintando. Eu não sei se vocês perceberam isso. A cor que eu estou vendo é uma cor que está sofrendo a ação da luz. Então, eu tenho aqui um verde mais escuro, um verde mais claro, e esse verde não é o verde que está aqui. E a prova de que não é o verde que está aqui é uma ferramenta que chama Sample Color, que vai pegar a cor debaixo do cursor e ajustar ela para mim no meu seletor de cor. Então, se eu vier aqui, ó, vocês estão vendo que estão trocando a cor ali no meu seletor de cor? Toda vez que eu aperto Shift X, eu estou pegando a cor e eu não estou clicando, tá? Eu estou apertando Shift X, mas eu não estou clicando, tá? Eu estou só apontando meu mouse. E aí vocês podem ver que, inclusive, eu posso pegar cores da interface, né? Mas nenhuma dessas cores aqui, ó, é igual ao verde que eu estava pintando. Porque está sofrendo a ação da luz. Diga, Rafael. Quando eu passar isso para Unity, a iluminação da árvore vai se manter como estava no Blender? Não. Ou a lógica da dela? A iluminação, ela é uma coisa que o motor, o software está fornecendo. Então, se você mudar de motor, mudar de software, muda a relação de luz e sombra. Então, o que importa mesmo é o comportamento do modelo em si. Tudo importa. Tipo assim, a cor que eu escolho importa muito. Né? Tipo, o motor vai trabalhar em cima da cor que eu escolhi. Mas se o motor ele tem, por exemplo, se você está lá no jogo, seu jogo tem 10 lâmpadas e no Blender tem uma lâmpada só, com certeza vai ser diferente. Né? Se no seu motor de jogo tem uma luz vermelha e no Blender tem uma luz amarela, isso vai afetar. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração. Mas a importância da cor é a mesma. Vai ser um verde reagindo em relação à luz que está lá. Então se você tem uma luz amarela na Unity e uma luz vermelha no Blender, é a cor verde reagindo em relação à luz amarela e à luz vermelha. Então tudo é importante. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente talvez tenha que configurar a visualização e o comportamento do meu modelo para eu poder finalizar essa pintura. Tá? Então, eu estou aqui, né, pintando meu atributo de cor, né? Então aqui eu vim no meu Paint. O atributo de cor que eu estou pintando é esse aqui, é exatamente essa informação que está aqui. Ela repete aqui, né? Se eu tiver o atributo de cor, se eu quiser apagar ele, ele está exatamente aqui. E aqui eu tenho as configurações de visualização. Eu tenho várias configurações de visualização. Né, o que eu quero ver na cena, quais são as ferramentas que eu quero ver em cena, quais são as camadas de sobreposição em cima do meu modelo. Né? Então, as camadas de sobreposição, por exemplo, o grid e essa linha branca aqui, ó, elas são camadas de sobreposição. Né? Se eu vier aqui, ó, vai ser Viewport Overlays. Isso aqui são quais as ferramentas que eu estou vendo, são os gizmos. Gizmos são essas coisinhas aqui, ó, são gizmos. Tá? Aqui eu tenho os overlays que são específicos do Vertex Paint. Tá? Aqui eu tenho como ligar um raio-x para ver através do meu modelo. Né? E aqui eu tenho como mudar o modo de wireframe, sólido, material e renderizado. O que eu quero fazer aqui é configurar essa opção do modo sólido para poder pintar com a cor precisa que eu quero usar. Tá? É isso que eu quero fazer.
Eu quero configurar para que as cores não sofram a ação da luz enquanto eu estiver pintando. Aí não corre risco de eu ver uma cor diferente na minha árvore da que eu escolhi. Ou seja, para eu ter essa precisão, eu vou ter que mudar a configuração visual, certo? Vocês entendem isso que eu falei? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no modo objeto, só para vocês entenderem melhor. No modo objeto, as cores sumiram, vocês estão vendo? Eu pintei, mas cadê as cores? Né? Parece que é mentira, né? Parece que não vai funcionar nunca. Bom, tem como eu pedir para o Blender mostrar essas cores para mim, tá? Então eu vou vir aqui em Shading, tá? Nessa setinha que está aqui. E vou pedir para ele mostrar a coisa flat, ou seja, flat seria sem relação com a iluminação. Ela ficou completamente branca. E eu vou pedir para a cor que ele está mostrando ser o quê? O atributo. Agora eu estou vendo exatamente a cor que eu estou pintando. Então, se eu configurar isso com modo flat e atributo, eu posso pintar a cor precisa que eu estou pintando. Eu sei que meu objeto vai funcionar no modo sólido, lá no motor, mas é bom que eu saiba que a cor que eu estou escolhendo está acontecendo ali. Principalmente quando eu quero usar o conta-gotas, quando eu quero usar o sample color, quando eu quero pegar a cor da minha pintura para repetir ela, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu Vertex Paint. E agora, se eu vier aqui com o meu sample color, né? Então, Shift X é a cor aqui, ó. Ele está pegando exatamente a mesma cor. Exatamente a mesma cor que está lá. Isso é bem útil, tá? Tranquilo? Então, deixa eu pintar essa árvore para ela poder ficar com cores que eu acho que vão me ajudar a identificar essa árvore em cena. Que é para isso que a gente está colorindo. A gente está colorindo não é só porque as coisas são coloridas, não. Porque cor é uma forma muito forte de identificação dos elementos em cena, né? E aí, deixa eu começar aqui. Eu vou começar refazendo a minha copa, tá? Eu vou pintar de novo. Por quê? Porque eu não quero nenhuma cor que seja tão saturada na minha cena. Então, aqui está com 0.2, aqui está com 0.15, mas o que eu não quero é ter um canal de cor igual verde 100% aceso. Porque se o canal já está 100% aceso, não tem para onde subir. Ou seja, não tem como eu tratar essa cor para ela ficar mais vibrante. Ela já está no limite dela. Então, o interessante é que a gente nunca use preto total, branco total e nenhuma das cores RGB no valor máximo, para a gente poder ter espaço de variação quando eu iluminar a cena. Se eu coloco uma luz verde em cima de uma cor verde, como que ele vai adicionar a cor se minha cor já está no máximo? Então, eu quero pegar um tom que seja, sei lá, 90%, mas não 100%, tá? Então, vamos pegar aqui o 0.9, 0.8, talvez seja bastante. E vamos preencher aqui, ó, Paint, Set Vertex Color. Mudou pouco visualmente, tá vendo? Visualmente mudou pouco, mas matematicamente mudou bastante. E isso é importante para mim, tá? Outra coisa que eu vou fazer é, eu quero já sombrear algumas coisas. Eu sei que vai ter sombra no jogo, mas se a luz estiver de frente para minha árvore, como é que eu vou identificar aonde acaba um pedaço da árvore e onde começa o outro? Então eu quero fazer nuances de claro e escuro na minha pintura. Então eu vou vir aqui e vou escolher agora um tom que seja mais escuro, né? Então, um tom que seja mais escuro aqui. E eu vou pintar as beiradas da minha árvore aqui, ó. Eu vou pintar elas aqui. Se eu não quiser ficar pintando uma por um, eu posso vir aqui, ó, e selecionar os loops. E aí ele vai ter essa gradação suave. Essa gradação suave garante que eu veja a copa mesmo numa situação de luz muito estourada. Certo? Eu vou querer fazer a mesma coisa com o tronco da árvore aqui, né? O tronco da árvore, eu não quero fazer ele com uma cor completamente chapada. Eu não preciso, tá? Então, deixa eu pegar aqui a cor que eu estou usando. Vamos ver como é que ela é.
Então, estou usando Shift X para escolher a cor, tá? Shift X para escolher a cor. E aqui, ó, eu vou selecionar o loop de vértice superior aqui e escolher uma cor que seja um pouco mais escura para fazer algo que funcione como sombreado, né? Eu posso, inclusive, porque essa árvore ela tem os cortes diagonais aqui, ó, eu posso, inclusive, pegar um tom ainda mais escuro e pintar alternado. Deixa eu fazer mais escuro aqui. Alternado aqui, ó, eu posso fazer para ter manchas que vão dar a sensação, né? Vamos selecionar aqui embaixo também, né? E aqui talvez eu queira fazer, deixa eu ver, um tomzinho um pouquinho mais claro. Mesma coisa, eu vou alternar aqui só para poder ter alguma variação de tom aqui. Aí a coisa não fica uma cor lisa, né? Então, na cena, isso vai me dar informação de leitura, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu garantir algum tipo de leitura diferenciada aqui. Talvez eu queira fazer mais do que isso, talvez eu queira fazer mais sombrinhas aqui, ó. Fica ligeiramente fofinho, tá? E comunica um pouco melhor, tá? Deixa eu ver agora como é que está a minha árvore no modo iluminado, né? Porque eu pintei ela aqui, ó. Vamos ver como é que isso está no modo iluminado. Então, deixa eu pegar aqui o meu objeto, tá? Eu quero continuar usando o atributo, mas agora eu quero ver no modo estúdio. E aí a gente tem uma outra questão por acabamento do meu objeto. O meu objeto, ele é feito de um monte de face, e essas faces, elas todas têm uma normal rígida, retornando a luz. Então, essa é uma hora que a gente vai sair da colorização para o shading, tá? Então, até agora, a gente falou de cor, agora a gente vai falar de shading, tá? Então, antes de eu avançar, eu preciso perguntar para a minha turma, alguma dúvida dessa parte de cor? Estamos tranquilos? Então, vamos lá. Eu não posso considerar essa árvore finalizada porque ela é um objeto que é para parecer orgânico e ela está parecendo um objeto sólido, não um objeto muito rígido. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma mesa, uma cadeira que tem uma superfície muito rígida, está tudo bem. Mas se eu quiser fazer uma coisa que pareça mais orgânico, talvez eu queira mudar a relação de sombreamento do objeto, tá? Então, deixa eu explicar conceitualmente o que está acontecendo. Conceitualmente, cada face tem uma normal, que é um vetor perpendicular na face. A gente consegue até ver ele aqui nas opções de visualização. Eu consigo ligar a visualização disso e aumentar, mostrar que cada face tem uma linha perpendicular saindo dela, certo? O que acontece? Quando a luz bate na face, né, quando uma luz vem aqui e bate na face, ele pega esse valor dessa linha perpendicular e ele fala, olha, essa é a cor que eu estou retornando. Então, não importa onde bateu na face, no canto, no meio, na beirada, ele está me dando sempre o quê? A mesma resposta, não é? Se ele só tem uma linha perpendicular, então ele não consegue fazer variação de um lado para o outro. Mas, os vértices também possuem normal. E os edges também. Então, cada vértice desse aqui, ó, ele também possui uma normal. Então, além dele possuir cor RGB, ele possui a normal dele. E eu posso falar para essa normal contribuir para a iluminação do objeto. Isso vai mudar como que a coisa vai ser sombreada. Porque aí, o que vai dar o retorno do shading vai ser o valor do vértice vai receber uma luz e ele vai emanar essa luz para cá. Ou esse vértice vai receber uma luz e ele vai emanar para cá. Então a gente vai começar a ter o quê?
uma luz gradiente, suavizada. A gente tem nome para isso, tá? A gente tem nome para quando a gente usa só a perpendicular. Então, quando a gente usa só a perpendicular, vamos lá. Se eu estou usando só a perpendicular, isso aqui vai ficar flat. Vai ser um shade achatado. Se eu estou usando os vértices, ele vai ser smooth. Eu estou escrevendo com mouse, tá? Então, vocês me perdoam. Então, o que eu quero aqui? Eu quero falar que esse objeto, no caso, eu quero ele inteiro smooth. Eu quero ele todo smooth, tá? Então, eu posso selecionar as faces dele, né? E eu posso pedir para que o sombreamento da face seja smooth. É um shade smooth. A gente pode fazer isso no modo objeto também, mas fazer isso no modo edit vai me dar controle. Quer dizer que eu posso escolher qual face eu quero smooth e qual face que eu não quero smooth. Então é uma coisa interessante. Então vamos dar um shade smooth aqui, ó. E vamos no modo objeto. Então, ó, meu objeto agora está suavizado. A gente tem a mesma opção de controle no modo objeto, tá? Existe a opção, se vocês virem em segundo lugar, Shade Smooth e Shade Flat. E tem a opção Shade Out Smooth, mas a gente não está usando ela por enquanto, porque ela vai usar um recurso que a gente não está usando no primeiro período, que são os modificadores. Então ele vai criar uma camada a mais de informação que a gente não quer lidar com ela, tá? Então, deixa eu dar um Shade Smooth de novo, né? E deixa eu mostrar um caso onde a gente quer as duas coisas. Deixa eu adicionar aqui um cilindro que seja preenchido. É comum eu querer, num cilindro, numa lata, que essa lateral seja suave e essa tampa seja flat. Se eu vier no modo Edit aqui, vamos desligar essas normais aqui. Se eu vier aqui, selecionar todo mundo, vier em face e der um shade smooth, vai virar um marshmallow. Ele vai ficar todo curvinho. O que talvez seja o que você quer modelar. Então, nesse caso, está tudo certo. Mas se eu quero uma coisa que pareça uma lata ou um tonel, provavelmente eu vou querer que essas faces aqui, ó, de cima, e essas faces de baixo aqui, ó, que elas sejam flat, na verdade. Então, eu vou selecionar elas, face, shade flat. A coisa vai ficar com uma superfície lisa no topo e suavizada nas laterais. Eu posso fazer isso aonde eu quiser no modelo. É só entrar no modo Edit e selecionar quais faces que eu quero o shade smooth. Imagina o shade smooth como se eu estivesse realmente lixando a peça, né? Tirando as arestas. E o shade flat quando eu quero as arestas bem visíveis. Lembrando que a gente vai ter objetos diferentes na vida, né? Tem objetos que vão ter arestas mais rígidas, tem objetos que vão ter arestas mais suavizadas, e tem objetos que são um conjunto das duas, né? Que vai ter, às vezes, uma parte mais flat e uma parte mais rígida. E, incrivelmente, esse objeto, ele, que eu pintei, ele já está pronto para o motor de jogo. Ele já é um objeto finalizado para o motor de jogo. Eu não preciso de etapas adicionais para levar ele para a Unity e para poder rodar ele em um jogo. Tá? Então, essa é uma forma de finalização muito ágil e muito barata. E muito subestimada também. Né? Mas eu recomendo, né, a nossa primeira atividade ela é feita com objetos coloridos dessa forma. Tá? Então, os primeiros 10 objetos que a gente vai finalizar, eles vão ser finalizados com cor desse tipo. Tá? E eles permitem muita flexibilidade. Deixa eu mostrar aqui alguns assets que eu tenho, que são assets feitos usando essa técnica de pintura, né? Então, aqui, ó, isso é uma coisa que é bom a gente saber, né? Quando a gente está fazendo peça para jogo, a gente com frequência está fazendo pecinhas avulsas mesmo, né? Então aqui, ó, eu estou fazendo várias peças avulsas para construir um cenário, né?
Aqui eu até acho que eu tenho 10 peças, se contar. Né? Então eu tenho tapete, eu tenho quadro, tem luminária em algum lugar aqui também. Né? Tem luminária aqui também. Tem uma velhinha, tá vendo? Tem um detalhezinho com um chifrinho. Alguém espirrou, gente? Saúde. Eu tô dando saúde para quem tá vendo o vídeo gravado, não vai fazer sentido, mas é porque alguém na sala espirrou. E agora eu vou pegar aqui, ó, flat e atributo. Então, super ok, né, para poder colocar num jogo, né? É meio que esse nosso primeiro trabalho. É porque eu acho que eu tenho mais de 10 assets. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos voltar nessa barra de opções, né? E vamos pedir para ele mostrar as estatísticas para mim, tá? Então, isso é um overlay, tá? Como eu falei, a gente tem várias camadas aqui de controle de visualização, né? O que está visível, quais são os gizmos de trabalho e aqui quais são os overlays. Overlays são todas essas coisas que a gente vê quando está trabalhando, tipo o contorno do objeto, o grid, o próprio cursor que eu estou vendo aqui, tudo isso é um overlay. Né? Esse texto aqui é um overlay, né? Ou seja, é uma camada por cima do que eu estou vendo. E aí tem uma que chama estatísticas. Ela me fala quantos objetos eu tenho aqui, ó. Eu tenho 15 objetos aqui, ó. 15 objetos. 15 objetos é mais do que eu estou pedindo no meu trabalho, né? É mais do que eu estou pedindo no meu trabalho. Mas tem objetos aqui que são meio repetidos, né? Então, eu tenho a parede com a janela. Se você estiver entregando trabalho para mim, você não precisa entregar a parede com a janela, a parede com a porta. Né? É melhor pegar qual que é a mais interessante. Nesse caso, eu entregaria a parede com a janela, que é a mais interessante. É o modelo que está mais elaborado das 3 paredes que eu fiz. Né? Talvez eu não quisesse entregar o tapete e o chão, porque eles são só um plano colorido. É muito simples. Né? Mas esse é o nosso trabalho. Eu tenho vários, na verdade, assets aqui. Todos feitos com essa técnica de colorização. Alguns estão sobrepostos assim. Isso aqui é ótimo para o motor de jogo, péssimo para a entrega de trabalho de avaliação. Tá? Para avaliação, a gente quer ver os assets todos esparramadinhos assim, né? Para poder ver quantos assets você fez, quais assets você fez, né? Então a gente quer eles meio que posicionados lado a lado, né? Fica mais fácil para a gente poder avaliar, né? E aqui, ó, tem caixa d'água, tem tubulação. Isso está no Vertex Paint. Deixa eu vir aqui no modo objeto. Tem tubulação. Aqui tem mais coisas. Tem uma porta aqui. É o meu orgulho desse arquivo. Porque ela tem a coisinha né? Então, eu tenho assets para fazer build. Eu tenho assets para isso aqui, acho que eles estão escondidos numa camada adicional, galera. Vocês não vão ter que passar por isso. Aqui, ó. Então, esses são assets para fazer rua, né? Então, mas é rua no Brasil. Então, vocês vão ver que tem a parede básica, mas a lixeira é a nossa lixeira, né? A lixeira de BH. Isso aqui é um tipo de muro que eu só sei que tem no Brasil, não sei se tem em outro lugar do mundo. Aí tem umas coisas tipo a tampa de bueiro, né, separado. Mesmo o asfalto, né, é modelado, tipo, as faixas, os tipos de faixa. Tem graminha também modelada aqui, ó. Graminha. Portão, né. As calçadas são 2 peças, né, uma de curva, tem bueiro também. Novo, todas essas coisas aqui, tudo que a gente está vendo é puramente cor de vértice. E a técnica de modelagem é exatamente a técnica de modelagem que a gente está vendo aqui no curso, né? O que mais que eu tenho aqui de asset? Eu tenho árvore também, um pouquinho mais complicado de fazer. E eu tenho um personagem, que a gente não está vendo esse semestre, mas é bom vocês saberem que também dá para fazer o personagem todo usando cor de vértice. As minhas cores estão um pouco lavadas, elas estão um pouco lavadas, mas é porque a gente vai ver isso um pouco mais aprofundado quando a gente for exportar os assets para o motor, é que existem modos de cálculo de cor. Tá? E aqui no caso do meu Blender, quando eu for nas configurações de cor dele, né, isso é a cena,
não, eu tenho o Sample Color Management. O tipo de configuração de cor que a gente coloca aqui pode afetar como que a gente está vendo o objeto. Então, o tipo de configuração de balanceamento de cor, né? O tipo de mistura aqui pode afetar, tá? Por isso que elas são um pouquinho lavadinhas aqui. Eu tenho que escolher uma definição melhor para mim. Diga, Érica. Como ele os vértices desse jeito, você consegue computar a textura com a imagem depois? Consegue, mas não faria sentido. Porque a cor já está no vértice e ela já está fazendo a cor. É caso alguém queira, por exemplo, colocar mais algum detalhe depois, alguma textura, sei lá. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito, Érica. Eu acho que não pega a pergunta da Érica. A pergunta da Érica é ótima. Ela está perguntando assim, eu pintei com vértice. Tem como depois transformar isso em imagem para pintar mais detalhes? Tem. E isso é, inclusive, um workflow de trabalho real que a gente usa no mercado. Quem trabalha com escultura, por exemplo, tem muito vértice. Tem muito, muito vértice. Então ele pode realmente pintar no modelo com muita liberdade. Só que essa pintura da escultura, ela é tão densa, ela tem tanto... A escultura é um modelo tão pesado para jogos que não faz sentido eu levar nem o modelo e nem a pintura do modelo para o motor de jogos. Então o que a gente faz nesse caso, a gente imprime tanto o relevo quanto as cores em uma imagem e carimba essas informações num modelo de baixa resolução. Isso é uma técnica real, a gente vê ela no... Vocês veem ela tipo no quinto período, se eu não me engano. Que é já usando escultura para criar um personagem e tal. É totalmente possível usar isso para questões de modelo low poly também, né? A questão é que se você está usando um modelo low poly, talvez você esteja já numa vibe de economia. Então talvez você não queira acrescentar uma informação, mas é viável e em alguns casos é a única solução que tem. Se seu detalhe precisa estar no meio da face, não tem como pintar com vértice. É a hora que a gente quer usar textura. E se você começou com um personagem que usava cor de vértice, mas você descobriu que, agora eu preciso colocar um detalhe no meio da face, esse seria o caminho. Seria a gente imprimir essa imagem, né, da textura usando as cores de vértice, né, como uma espécie de carimbo, né. Isso tem nome, se você quiser pesquisar isso, né, eu não tenho problema nenhum vocês aprenderem coisas fora de ordem. Chama Bake, tá, esse processo, chama Bake. E é um processo que a gente usa para vários aspectos do desenvolvimento de jogos, então a gente vai ver isso. No semestre que a gente já vê as primeiras opções de Bake, a gente já vê as primeiras soluções de Bake em pintura de textura. Tá? De novo, quem estiver vendo pintura de textura, eu falo de Bake na aula de Ambient Occlusion, onde a gente pega informações de luz para imprimir na textura, para poder pegar a informação de luz e usar como base para pintar o modelo. Então a gente pode ver isso. Mas muito legal. De novo, se você consegue resolver sem a textura, você tem um modelo mais leve, mas se não tem como, textura é o caminho. Se você já sabe que vai precisar desse detalhe, se você sempre soube que vai precisar desse detalhe, não foi uma descoberta, então talvez pintar direto na textura seja o caminho. É uma coisa que acontece também. A pessoa ela não passa pela cor de vértice porque ela sempre soube que ela ia pintar textura. Então ela, né, faz o processo inteiro sem criar uma camada de atributo de cor. Tá? Então essas possibilidades todas são viáveis e são reais. Tá? Diga. Se você precisar pintar no meio da face, você pode, tipo, sei lá, fazer um corte assim, adicionar alguma coisa para pintar ali, ou seria uma resolução? Pode, mas aí você tem que pensar com calma que detalhe é esse. Se é um detalhe muito muito incremental, né? Ele tem vários muito intrincado. Se ele vai estar virando um modelo complicado, então é melhor que ele seja uma imagem de textura. Mas, deixa eu dar um exemplo de cor que foi colocada adicionando corte. As listras da meia dessa personagem. Essa personagem aqui, ela tem meias listradas. Essas meias listradas foram feitas criando cortes. Não teria como fazer listras sem os cortes. Como é um modelo com muito pouco polígono, gente, então esse modelo aqui, ele tem 3.000 triângulos, né? 3.194 triângulos, completo, ou seja,
todas as partes dele. Isso é bem pouco, isso é uma contabilidade bem baixa mesmo. Dá para fazer com menos, eu sei que dá para fazer com menos, mas isso é uma contagem bem baixa para um personagem. Principalmente o personagem que vai aparecer o jogo inteiro, vai aparecer perto da câmera. Então, essa é uma contagem bem baixa. 3.000 é um valor bem ok. Eu diria que para mobile, 15.000 já seria uma espécie de valor alto. Assim. Se você tem um personagem com 15.000, você já está pensando, assim, isso pensando nos dias de hoje e considerando um jogo bem popular, ou seja, que vai rodar em muito dispositivo. Né? Se você está mirando para máquinas muito potentes, né, por exemplo, PlayStation 5, você consegue ter personagem com 50.000, com 40.000, né, no PlayStation 5. Você consegue ter um personagem disso. Lembrando que as condições são essas. É um personagem protagonista que vai estar sempre em cena e que vai aparecer perto da câmera. Né? Então você consegue ter mais corte. Jogo de luta, por exemplo, é comum que os personagens tenham 50.000 triângulos, por exemplo. Né? E é isso. Você está fazendo, por exemplo, o terceiro baú à esquerda. O terceiro baú à esquerda ele não é um objeto tão importante. Então, se você começou a modelar tipo, todos os cortes para poder ter o buraco da fechadura, será que essa não era a hora de pintar a textura do buraco da fechadura? Né? Então, quando o detalhe fica muito pequeno e precisa de muito corte para fazer, talvez seja a hora de você pensar em textura. Mas a gente está pensando mais em simbolismo. Né? Quando a gente faz os nossos modelos aqui, né? Então eu estou mostrando vários modelos aqui de jogo, a gente está pensando em simbolismo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma porta, eu realmente não preciso. Deixa eu alinhar ela aqui melhor que eu. Deixa eu ver. Aqui. Eu não preciso do buraco da fechadura. De fato, eu não preciso. Né? Se eu tiver que modelar o buraco da fechadura, é porque eu estou pensando que a câmera está chegando muito perto. Se a câmera está chegando muito perto, será que não é um modelo diferente que eu preciso? Será que não é uma história diferente? Será que não é um gameplay diferente? Né? Então são coisas que eu tenho que considerar. De novo, se você está vendo esse jogo, né? Imagina que esse é meu jogo de navinha. Eu estou passando pelas portas, né? Voando com meu, sei lá. Eu não sei o que vai ter na mansão, um corvo, né? Vamos pensar que tem um corvo, é meu jogável, e eu estou passando pela casa de Edgar Allan Poe dando tiro nas coisas, né? Procurando um umbral para poder pousar. Então, vamos pensar nisso. Se eu estou passando pelas portas, hora nenhuma eu estou olhando para a maçaneta. Elas estão só passando, então ela não é importante. Mas o tempo todo eu estou olhando para o corvo. Ele é um pouco mais importante. Então faz sentido que ele tenha mais cortes, mais detalhe. E, de novo, dá para fazer tudo com cor de vértice. Para modelar as peninhas separadas, para elas terem movimento. Eu não preciso fazer tudo junto. Né? Já outras coisas, vai ficando meio overkill, né? Ou meio demais. Né? Então, por exemplo, eu não preciso fazer, por exemplo, a cera escorrendo pela vela, sabe? Não, a vela está só passando, não preciso fazer. Tem como modelar isso? Tem. Mas será que eu realmente preciso? Agora, se o jogo acontece em cima da vela, né? Se a vela é o cenário, já muda completamente a relação de detalhamento. E ter a coisa toda simbólica, funcional, é bom, gente. Porque a gente está pensando em jogos baratos de fazer, jogos rápidos de fazer, que vão ser concluídos em um semestre. E um semestre de aula é tipo 4 meses de aula, não são 6 meses. Né? E considerando que vocês começam um jogo mesmo depois de 1 mês de introduções e aulas, então é 3 meses para fazer um jogo. Então, para fazer em 3 meses, todo tipo de economia é bem-vinda. Né? E considerando que a gente consegue fazer bastante detalhamento, né, com esse tipo né, técnica, né, bastante detalhamento, isso já é bem detalhado. Né? A porta tem o recuo, a porta tem né, o arremate aqui, então tem bastante detalhe. A janela tem a grade, né? Tem a grade na janela, sabe? Não, eu não preciso da tranca da janela, eu não preciso da dobradiça da janela. Isso seria demais, mas eu já consigo comunicar para alguém que está vendo que é janela com grade. Então a gente está pensando nessas coisas mais simbólicas na hora de criar os nossos modelos. E à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai ficando mais próximo do realismo. Ou seja, a gente vai criando detalhes porque a gente quer a coisa como representação do real. Né? Aqui a gente está fazendo a simbologia do real primeiro. Tá? Tranquilo? Tá. Eu já tenho gravado lá no Canvas, né, para os alunos que são matriculados, aula de como é que exporta para
para Unity, mas isso eu vou fazer num vídeo separado, tá, gente? Esse vídeo já está gravado, inclusive um vídeo de como exporta para Unity, porque na verdade eu tenho que mostrar a exportação depois de mostrar como é que configura os materiais no Blender, porque fica uma exportação um pouco mais consistente, tá? Mas se você exportar para Unity esses modelos e precisar colocar cor neles, eu mostro para vocês em sala de aula com um clique, ou vocês dão uma olhada no vídeo do Canvas, o vídeo anterior, até chegar o momento de eu gravar a exportação. Mas isso aqui funciona na Unity, é compatível, fica bonitinho e dá para fazer 1000 jogos com essa técnica, tá? Ó, no mais, vou encerrar a gravação agora, tá? Então, obrigado para quem viu isso gravado, obrigado para os alunos que estão aqui ao vivo. Os alunos estão ao vivo comigo, não acabou a aula, tá? Eu vou continuar com a teoria, ainda tem uns minutinhos aqui, a gente não encerrou, ainda tem meia hora de aula. Mas, para quem estiver vendo gravado, é uma despedida, tá? Então, é isso aí.